Agora que a gente já aprendeu a encontrar a hora certa de comprar ação, chegou a hora da gente montar o nosso plano de trade. O plano de trade é como se fosse o nosso plano de voo, né? Com ele a gente vai traçar exatamente o que nós vamos fazer em cada tipo de cenário. Porque assim a gente vai estar preparado para tudo, né? A gente vai estar pronto para reagir tanto no pior quanto no melhor dos casos. Porque o bom piloto não é aquele que consegue levar o avião de um lugar para o outro. Pilotar um avião em condições normais é algo muito fácil, né? Quando tudo ocorre como você está esperando, é muito tranquilo. O verdadeiro grande piloto é aquele que consegue levar o avião em segurança independentemente do cenário, né? Esteja uma tempestade caindo, ocorra um problema no motor ou qualquer outro tipo de situação inesperada. Porque uma coisa que a gente aprende na vida e que vale igualzinho para o mercado de ações é que não existe nada mais esperado do que o inesperado. O inesperado acontece, a gente tem que estar preparado para lidar com ele. E a diferença entre ficar paralisado quando algo inesperado acontece ou de tomar a melhor decisão racionalmente e chegar com segurança no destino que você tinha traçado se chama planejamento. Nós nunca vamos agir com medo nem com ganância. A gente vai agir racionalmente, com frieza e com estratégia. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. E para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir como que nós vamos agir caso o pior cenário aconteça. Ou seja, se o mercado não concretizar a perspectiva de alta que eu estava esperando e os preços da ação começarem a cair, o que eu vou fazer? Para isso, nós vamos ter o stop, que é exatamente o nosso plano B para quando o mercado evoluir contrário ao que a gente estava esperando. O stop, ele vai ser um preço para a ação que a gente vai determinar, que caso a ação chegue lá, a gente vai vender ela, limitar o prejuízo e colocar aquele dinheiro de volta no bolso para que a gente possa usar ele em outra oportunidade que venha surgir. O stop, ele vai ser colocado 2 centavos abaixo da mínima daquele candle que gerou o rompimento. Então, se a mínima do candle que gerou o rompimento fica em R$10, a gente vai colocar o stop em 9,98. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos reais para vocês entenderem isso melhor. Vejam esse exemplo que eu separei em Braskem, BRKM5. A empresa está dentro de uma tendência principal de alta no médio prazo, se congestionou durante as últimas semanas. Em determinado momento que a gente está vendo ali, o mercado rompeu essa resistência com candle de força e com volume financeiro acima da média. Portanto, por tudo que a gente aprendeu, representaria um excelente momento para a gente avaliar uma compra a favor da tendência. Bom, onde nós posicionaríamos o stop loss? Vejam que a mínima do candle que gerou o rompimento está em 17,65. Portanto, a gente colocaria o nosso stop 2 centavos abaixo dessa mínima, ou seja, em 17,63. Simples assim. Então é realmente algo bastante tranquilo da gente entender e fixar. Bom, agora que a gente já sabe exatamente o que fazer caso o pior cenário aconteça, chegou a hora da gente planejar o que a gente vai fazer se o mercado evoluir a nosso favor. Ou seja, se o preço da ação subir como a gente estava esperando, o que a gente vai fazer? Para isso, a gente vai posicionar o nosso objetivo. Ele vai funcionar igualzinho o stop loss. Só que ao invés de limitar as perdas, ele vai permitir que a gente garanta os lucros que a gente já teve até aquele momento e coloque o dinheiro no bolso na hora certa. Para posicionar o nosso objetivo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar aonde está a próxima resistência para os preços. Por que nós vamos fazer isso? Para pensar como uma guerra onde o exército comprador acabou de esmagar uma trincheira do exército vendedor e que agora tem espaço para avançar. Até onde que a gente consegue saber que ele tem grandes chances de chegar, grandes chances de avançar? Até a próxima trincheira do exército inimigo, né? A trincheira do exército inimigo naquela guerra, que é exatamente a próxima resistência, né? A próxima trincheira vendedora. Para a gente conseguir achar essa resistência mais próxima, basta a gente procurar por topos anteriores que aquela ação tenha feito acima do patamar atual de preço. Quem não se lembra bem como fazer isso, né, como encontrar uma resistência, vale rever a nossa aula sobre resistências, tá? Que é no módulo introdutório desse curso. Bom, agora que você achou ali a próxima resistência, a gente vai posicionar o nosso objetivo 2 centavos abaixo daquela resistência. Então, se a resistência está em R$11, o seu objetivo ficaria em R$10,98. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos para vocês entenderem isso melhor. Vamos voltar então para aquele exemplo em Braskem. A gente tinha tido rompimento, já posicionamos o nosso stop loss em 17,63 e agora a gente tem que identificar onde que a gente vai colocar o nosso objetivo.
Primeiro passo para a gente poder fazer isso é encontrar onde está a próxima resistência. Para encontrar a próxima resistência, eu tenho que procurar por topos anteriores acima do patamar atual. Para isso, eu vou tirar o zoom aqui e vou procurar por algum momento que o papel tenha realizado um topo anterior acima do patamar de preços atuais. No caso, a gente conseguiu identificar que lá atrás a empresa tinha feito um topo para os preços em 19,76 e, portanto, essa seria a próxima resistência, ali na faixa de 19,75. Teoricamente, eu posicionaria, portanto, o meu objetivo 2 centavos abaixo dessa resistência que está localizada em 19,75, o que me daria um objetivo em 19,73. Agora, uma coisa que vocês vão observar é que muitas vezes o objetivo que a gente sugere nas oportunidades que a nossa equipe recomenda fica antes da próxima resistência. Por que isso acontece? Porque se o objetivo ficar muito grande, a sua chance de acerto vai cair muito. Não adianta nada ter um objetivo grande se ao invés de você acertar 75% das vezes, você acerta só 50%, 40% das vezes. E por que isso acontece? Porque se você colocar um objetivo muito grande, a ação vai ter que subir muito para que você possa garantir os lucros. E a ação pode subir, não chegar no seu objetivo que você tinha traçado e depois voltar a cair. Por isso, existe uma dica muito importante que é a seguinte: o seu objetivo não pode ser mais de 2 vezes maior do que o seu stop loss. Então, se o seu stop loss é de R$1 abaixo do seu preço de compra, o objetivo pode ser, no máximo, R$2 acima do seu preço de compra. Não importa onde que a próxima resistência esteja. E aí a gente vai fazer o seguinte teste para saber onde que vai ficar o nosso objetivo. Pela resistência, tá? Pelo critério da resistência mais próxima, o nosso objetivo estaria em 19,73, que é 2 centavos abaixo da resistência em 19,75. Vamos ver onde que ele estaria pelo critério de objetivo máximo dado pelo tamanho do stop. O preço da empresa agora, nesse momento, está em 18,13. E o meu stop loss foi colocado em 17,63. Isso quer dizer que eu tenho um stop de 50 centavos. Então, pelo que a gente aprendeu, o meu objetivo máximo poderia ser 2 vezes o tamanho desse stop. Ou seja, no máximo, o meu objetivo teria que ser de R$1. R$1 mais 18,13, que é o valor atual da ação, quer dizer que meu objetivo poderia estar no máximo em 19,13. Tá? O que é muito abaixo do preço de objetivo que seria dado pela resistência. Então, portanto, eu vou ignorar aquela resistência e vou posicionar o meu objetivo em 19,13. Vamos ver então como que o mercado evoluiu. A gente tem aqui o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto. No quarto pregão depois da nossa entrada, a gente pôde encerrar a operação no objetivo em 19,13. Para eu calcular meu ganho, é só eu dividir o meu objetivo, que foi em 19,13, onde eu encerrei o papel, pelo meu preço de compra, que foi 18,13. Portanto, eu tive um ganho de 5,51%, o que é realmente um trade excepcional. Aí muita gente vai falar o seguinte, né? Ah não, mas Gabriel, eu queria ganhar muito dinheiro, né? Eu não quero ganhar só 2, 3, 4, 5% por oportunidade. Aí eu te digo o seguinte: a única maneira de se ter grandes ganhos no longo prazo é se tendo ganhos consistentes no curto prazo. Se você conseguir ganhar 3% numa oportunidade que durou poucos dias e você conseguir fazer isso de maneira consistente, com persistência e com paciência, você vai alcançar seus sonhos na Bolsa de Valores, não importa o quão alto que você está sonhando. Vou fazer um exemplo bobo para vocês entenderem isso. Se você conseguir ganhar 3% ao mês, eu não estou falando por oportunidade, estou falando ao mês, de maneira consistente, em 2 anos você dobra o seu dinheiro. Em 5 anos você multiplica por 6 o tanto de dinheiro que você tem. E se você esperar 10 anos e manter esse resultado, você vai ter 35 vezes mais dinheiro. Então, se você tem 30 mil agora, em 10 anos, se você manter 3% de maneira consistente ao mês, você tem mais de R$1 milhão. Sem contar que, durante esse tempo, muito provavelmente você vai estar tendo outras rendas. Então, você vai poder aumentar aos poucos o tanto que você está investindo. E além disso, caso você queira, você ainda pode usar de alavancagem.
o que aumenta o seu risco, mas também pode impulsionar o seu ganho. Então 3% em uma oportunidade é um resultado excepcional e é algo extremamente plausível de você conseguir com a estratégia que a gente acabou de aprender.